Olá amigos, estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre curiosidades da Páscoa. Você já imaginou por que a Páscoa ela cai sempre no outono, num domingo e em lua cheia? Pois é, para isso tem uma explicação. Uma explicação que não é assim tão simples, mas que tem todo um sentido que é bom a gente saber. Só que antes de falar dessas curiosidades da Páscoa, eu já peço para você, se você ainda não se inscreveu no meu canal, fazer a sua inscrição, deixar aí o seu like, compartilhar, comentar, dar sugestões também de temas que você gostaria de ver abordado aqui neste canal, sobre dúvidas que você tem, de liturgia, da igreja, enfim, daquilo que você queira conhecer mais. Deixa aí também a sua dica. Então vamos lá, algumas curiosidades sobre a Páscoa. A Páscoa, ela faz parte daquele calendário de festas móveis que nós temos, não só na igreja, mas na sociedade civil também. Então, a Páscoa, juntamente com outras datas, ela faz parte desse calendário. Na verdade, é a Páscoa que determina esse calendário móvel que nós temos na igreja, na sociedade, e por isso é bom a gente conhecer algumas coisas. A Páscoa está relacionada ao calendário lunar e às estações do ano. Muita gente não sabe que a Páscoa tem essa relação com a lua e com a estação do ano. Ela cai sempre na primeira lua cheia do outono aqui no Brasil, ou melhor, no hemisfério sul, e na primavera do hemisfério norte. Então ela é chamada a lua da Páscoa. Quando você olhar para o céu, ver aquela lua bonita no domingo de Páscoa, esta é a lua da Páscoa. Tradicionalmente, a comemoração da Páscoa é datada como o primeiro domingo depois da lua cheia. Vamos pegar um exemplo. A lua cheia caiu na Sexta-feira Santa. Na noite da Sexta-feira Santa é noite de lua cheia. Então a Páscoa será no próximo domingo seguinte. Então, sempre um domingo depois da lua cheia. Esse é o marco da Páscoa. E nós vamos saber por que acontece isso. Então, é calculada para coincidir com o primeiro domingo a seguir a primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. A Páscoa sempre é calculada para cair na primeira lua cheia dessa estação do ano, dentro dessas duas diferentes realidades que nós temos. Hemisfério norte é primavera e hemisfério sul é outono. É necessário a união de três condições para que se possa celebrar uma das mais importantes festas cristãs, que marca a ressurreição de Cristo, que é a ressurreição de Cristo. Então tem alguns elementos também históricos, que é importante a gente saber, que está envolvido nesse calendário de por que a Páscoa cai nesse período do ano. Então a Páscoa, ela pode acontecer a partir do dia 22 de março e, no mais longo dos cenários, ela pode prolongar até o dia 24 e 25 de abril. Percebe-se, então, que tem aí praticamente um mês de variações da data da Páscoa. Ela pode ser, se você vai olhar no calendário de Páscoas que já aconteceram, pode ser que tenha Páscoa, domingo de Páscoa, que aconteceu no dia 22 de abril.
e domingo de Páscoa que tenha caído no dia 24 ou no dia 25 de abril. Olha a distância, é um mês de diferença praticamente. Então, essa variabilidade da Páscoa, ela pode ocorrer levando em consideração esse calendário móvel aí relacionado à estação do ano, relacionada à lua. Então, pode realizar-se numa janela de tempo de até 28 dias. Lembrando que o ciclo da lua, ele contém 29 dias. Então, a seguir ao primeiro dia da primavera lá do hemisfério norte, primeiro dia do outono no hemisfério sul, é sabido que terá que ser sempre num domingo, fato que pode ainda abrigar e ampliar essa janela, fazendo com que ela se prolongue para mais 7 dias no máximo. Todas essas regras foram decretadas, essas regras que nós temos hoje no nosso calendário da Páscoa, ela foi decretada pelo Papa Gregório XIII. Gregório XIII, lá no ano de 1581, ele, com o calendário que a ele é atribuído, ele é o responsável pela criação do calendário que nós usamos hoje, o calendário gregoriano. Então, essa relação da Páscoa, definida como nós temos hoje, vem desde o Papa Gregório XIII. Então, o calendário gregoriano, e por isso o calendário gregoriano tem essa variação das festas que nós temos hoje do calendário móvel, inclusive a festa da Páscoa e outras festas também, como, por exemplo, o Carnaval, Corpus Christi, Domingo de Ramos, Quarta-feira de Cinzas, essas datas móveis aí relacionadas ao calendário. Essas exigências de calendário estipulam também que o equinócio da primavera, lá do hemisfério norte, ele é fixo no dia 21 de março. Então, esse ponto referencial também é importante de ter claro para a gente entender a festa da Páscoa na lua cheia e também no período de outono para nós aqui. No entanto, desde 2008 e até 2101, e aqui a gente começa a perceber uma certa mutabilidade, ou mesmo uma certa confusão aí no calendário gregoriano, nós vamos perceber que desde essa data, desde o ano 2008, e agora vai até o ano 2021, a Páscoa vai acontecer aí a partir do dia 20 de março. Então isso começa a bagunçar um pouquinho o calendário gregoriano. Então vamos entender um pouquinho melhor olhando para a história, olhando para uma história bem remota, né? Não só da era cristã, do marco da era cristã, mas antes da era cristã, olhando lá a tradição hebraica. Então nós vamos buscar referências da nossa Páscoa hoje lá na Páscoa do povo hebreu. Então a ideia de calcular a data da Páscoa através do mês lunar surgiu da tradição hebraica. Então percebe-se que isso vem assim de muito longe, lá da tradição hebraica que nós temos essa referência da Páscoa relacionada à questão da lua. Por que isso? O povo hebreu celebrava a Páscoa para marcar a saída da escravidão do Egito. E essa saída da escravidão do Egito, segundo a tradição bíblica, ela se deu numa época de lua cheia, portanto, na primavera também. Por que esses dois elementos? Primeiro, porque a lua cheia clareava
iluminava os caminhos, né? Em outras luas há uma escuridão total, então a dificuldade de se caminhar à noite, eles saíram à noite, por isso sair numa noite de lua cheia tinha o significado de ter essa luz natural iluminando os caminhos, isso é muito importante. Quem mora na zona rural, que não tem luz elétrica, por exemplo, sabe como que a luz da lua é importante à noite, né? Então o povo hebreu, quando saiu da escravidão do Egito, escolheu sair numa noite de lua cheia. E nós temos até hoje essa referência pascal. E depois também o fato de ser primavera, que era uma estação mais amena, que não tinham aquelas complicações. Sair no inverno era muito complicado e também sair no alto verão, calor também. A primavera era uma estação ideal para isso. Então eles calcularam muito bem a saída do Egito, que foi a saída numa noite de lua cheia, na primavera. Fatos que não aconteceram por acaso, né? Então, sem iluminação artificial, as viagens e circulações em massa, como era o caso do povo hebreu saindo do Egito, ela tinha de ser feita em lua cheia. E a primavera marcava o início dos tempos amenos naquela região, como eu disse. Então a data ela ganhou relevância para a religião católica, uma vez que Cristo também foi crucificado e depois ressuscitou dentro desse tempo pascal, né, na Páscoa hebraica. Tanto que quando foram tirar o corpo de Cristo da cruz, eles teriam que tirar até determinado horário, colocar em determinado lugar, justamente por causa da Páscoa, que estava aí para celebrar, na iminência da celebração da Páscoa, no dia seguinte, que era domingo. Então, tem essa referência ligada à Páscoa judaica também. E aqui nós começamos a perceber como que a nossa Páscoa ela tem uma estreita relação com a Páscoa judaica e os elementos que envolviam a Páscoa judaica, como esses elementos da natureza que eu acabei de citar aqui. Então, acontece que, segundo os escritos bíblicos, a ressurreição deu-se num domingo. Então, nós vamos olhar lá na Bíblia, nós vamos encontrar a ressurreição de Cristo no terceiro dia, ou seja, no domingo. Então, é possível ler no Antigo, na Bíblia, né, que quando Cristo morreu, a lua era lua cheia. Então, até hoje há essa referência, por isso a Páscoa é programada naturalmente, automaticamente, podemos dizer, para cair nessas circunstâncias. As comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, as primeiras comunidades cristãs, elas não comemoravam a Páscoa no mesmo dia. Isso vai se dar depois, né? Então, as primeiras comunidades cristãs, elas comemoravam a Páscoa em datas diferentes. E depois, com o evento do catolicismo, aí também no começo o catolicismo não celebrava a data da Páscoa no mesmo dia. Quando é que começou a ter esse marco de uma Páscoa fixa numa data para todas as regiões do mundo da Igreja Católica? Foi no Concílio de Nicéia, no ano de 325. A partir daí que a Igreja Católica estabeleceu a celebração da Páscoa no primeiro domingo da lua cheia, no início da primavera do hemisfério norte e do outono do hemisfério sul. Então marque bem isso, a partir do Concílio de Nicéia do ano 325 da era cristã. Ali, então, que nós temos esse marco que a Páscoa deveria acontecer no primeiro domingo da lua cheia dessa respectiva estação. O marco, claro, é lá o hemisfério norte. Então, a primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte. E aqui, o outono.
Com isso, tenta-se reproduzir ao máximo o contexto da ressurreição de Cristo, da época da ressurreição de Cristo. Então, nós temos essas referências, esses elementos que são importantes da gente ter claro quando a gente celebra o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Esse contexto está muito presente, que é um contexto da época. Agora, em relação às confusões, à incompreensão do calendário, né? A data da Páscoa ela envolve 3 formas distintas de marcar o tempo. E isso acaba confundindo um pouco, né? Os primeiros calendários que surgem, eles são baseados no mês lunar, que tem 29 dias e meio o mês lunar. Quase parecido aí com o calendário que nós temos. Então, os primeiros calendários, eles têm essa referência, a base é o ciclo da lua, que se dá aí em 29 dias. Outros povos guiavam-se através das estações do ano. As 4 estações, ela vai fazer esse ciclo do calendário. E os romanos dividiam os meses em 30 dias certos. Então, dependendo dos povos, havia uma grande variação em relação ao calendário, às datas, como é que se marcavam os dias, os meses. Os povos que já tinham algum conhecimento de astronomia, como por exemplo os sumérios, eles dividiam, eles tinham mais facilidade para saber as mudanças das estações, o que não era muito o caso do povo hebreu, né? No caso dos judeus, que não tinham tanto domínio deste saber, os meses eram observados a partir do meio ambiente, a partir da natureza, por exemplo. Lembra daquela passagem bíblica em que Jesus faz uma crítica? Olha, vocês têm condição de saber quando vai chover, quando vai fazer sol, quando vai fazer frio, mas vocês não conseguem interpretar os sinais do tempo. Então, ele fazia essa observação, uma forma de crítica, né? Que eles tinham essa sensibilidade, mas não tinham sensibilidade para perceber que ele era o Messias, o Filho de Deus. Então, ele fazia essa crítica indireta ou direta para as pessoas, usando essa expressão da facilidade que eles tinham de perceber a mudança da natureza, mas não perceber que ele era o Messias, o Filho de Deus. Quando a gente olha aí para a realidade rural, do nosso povo rural, as pessoas que moram na roça, as pessoas mais simples, elas têm uma facilidade enorme de ter essa percepção também, que é uma percepção empírica. Elas conseguem perceber, por exemplo, olha, quando vai chover, à medida que o vento vira, fala, esse vento aqui é um vento de chuva, os sinais da natureza, elas conseguem perceber, olha, vai esfriar, determinado tipo de nuvem no céu. As pessoas do interior, as pessoas da roça, do campo, elas têm essa sensibilidade de perceber que é natural de quem vive, que lida com essas questões. E o povo hebreu tinha também essa facilidade, e aí então eles vão observar as mudanças do tempo, construir o seu calendário a partir de elementos da natureza, do meio ambiente. E através da definição do dia da Páscoa, isso é bom lembrar também, que se estipulam outras datas móveis, né? Datas de feriados que nós temos, como por exemplo, a terça-feira de carnaval. Percebem que não cai todo ano na mesma data, tem uma variabilidade também de data, está relacionada ao calendário, né? O carnaval, que é uma festa profana, que não é uma festa religiosa, ele determina, ele está dentro deste ciclo aí do calendário móvel que nós temos, ligado à questão da Páscoa. Então, a terça-feira de carnaval, ela acontece 46 ou 47 dias, se o ano for bissexto, antes do domingo da Páscoa. Então, quando não é ano bissexto, sempre
a terça-feira de carnaval, aquele feriado que todo mundo gosta, ele vai acontecer sempre 46 dias antes da Páscoa. E se for ano bissexto, ele vai acontecer 47 dias antes da festa, antes do domingo de Páscoa, né? Ou então 40 dias antes do domingo de Ramos. Existem cálculos também para saber que dia que vai cair a Páscoa, dá para se fazer esses cálculos, eles não são tão simples, mas existe uma fórmula matemática para calcular também essas datas, né? Apesar da confusão de regras, existem fórmulas matemáticas que permitem calcular quando a Páscoa, quando que será a Páscoa em determinado ano. Você pode falar, eu gostaria de saber quando vai cair a Páscoa daqui 20 anos, por exemplo. Dá para calcular isso, para você saber quando é que vai cair a Páscoa lá no ano 2024, 2034, enfim. Dá para se fazer isso também. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou trazer aqui essa equação matemática. Ela não é muito simples, quem é bom de matemática logo vai captar isso, que não é o meu caso, mas é bom a gente entender, né? Você faz o seguinte, você vai escolher um ano, escolha um ano, e você vai dividir o ano escolhido por 19. Então, por exemplo, eu quero saber quando é que vai cair a Páscoa, lá no ano 2024, por exemplo. Então você pega o ano 2024 e você vai dividir o ano de 2024 por 19. O resultado que você tiver, você vai multiplicar esse resultado. Ele vai dar um número incompleto, né? Um número com vírgula. Só que você vai pegar esse resultado, você vai eliminar a vírgula e vai subtrair desse número redondo o ano escolhido. Então, vai dar um resultado ali, você vai pegar o resultado que você teve, multiplicou o resultado sem vírgula por 19, agora esse resultado você vai subtrair o ano escolhido pelo resultado obtido. E aí você vai somar esse resultado mais um, e aí então você vai ter o ano, o dia do ano lá de 2024. Entendeu? Imagino que não. Então eu vou fazer um exemplo aqui mais concreto. Vamos pegar um ano que já passou. 2013, por exemplo. Você pega 2013... divide 2013 por 19. O resultado dessa divisão vai ser 105,94. Então você vai eliminar o que vem depois da vírgula, o 94, vai deixar 25 redondo. Vai pegar esse 105 e vai multiplicar por 19. Quanto é que dá? 105 por 19 vai dar 1995. Aí você pega o ano que você escolheu, 2013, que nós escolhemos, que já passou. Você vai subtrair de 2013, o resultado é acima, o 1995. Então, 2013 menos 1995 vai dar 18. Você pega esse 18, soma mais um, 2018 mais um, 19. Então, 19 é um número dourado, podemos dizer. Então, na tabela, chega-se a data de 27 de março, quarta-feira, que é a noite de lua cheia do ano de 2013. Então, essa tabela é para você saber quando é que será a primeira lua cheia. Ela foi naquele ano 27 de março, uma quarta-feira. Aí a Páscoa daquele ano, de 2013, ela foi celebrada no dia 31 de março, que era o primeiro domingo depois dessa data de 27 de março. E assim, então dá para saber dos anos seguintes. Então, a partir desse cálculo, é possível saber
quando será, por exemplo, a quarta-feira de cinzas, que vai acontecer 46 dias antes da Páscoa, a terça-feira de carnaval, que vai acontecer 47 dias antes da Páscoa, saber também quando é que será o dia de Corpus Christi e outras datas móveis, como eu disse. E também, claro, a data da Páscoa de anos muito distantes, né? Vamos pegar esse ano, a Páscoa, esse ano de 2019, a Páscoa caiu no dia 21 de abril. O ano que vem, fazendo essas contagens, a Páscoa vai cair no dia 12 de abril. Ano que vem, 2020. 2021, a Páscoa vai cair no dia 4 de abril. 2022, a Páscoa vai cair no dia 17 de abril. 2023, a Páscoa vai cair no dia 9 de abril. E no ano de 2024, a Páscoa vai cair no dia 31 de março. Olha a variação que existe de datas da Páscoa. A partir desse calendário a gente dá para saber todas essas coisas. Perceberam quantas curiosidades que envolve aí o fato da Páscoa ser sempre na lua cheia, ser num domingo, estar no outono, no nosso caso aqui. Então todas essas curiosidades, elas têm aí um sentido, uma organização lógica, um planejamento matemático por trás disso, que muita gente não sabe. E a Igreja Católica tem uma influência gigantesca nisso, né? Quando a gente ouve as pessoas dizendo, por que a Igreja Católica tem tantos feriados, determina determinados feriados. É bom a gente olhar um pouquinho a história, ver a relevância que a Igreja Católica tem na história. Lembrando que a Igreja Católica é a primeira igreja cristã que surgiu, né, oficializada, depois é que foram surgindo outras igrejas. Então, a Igreja Católica ela tem tradição, ela tem história, ela tem autoridade para fazer isso, né? Então, por isso, até o calendário que nós usamos tem relação com a Igreja Católica, o calendário gregoriano. E por isso a Igreja tem essa relevância em determinar datas de feriados, datas comemorativas. Então era isso que eu queria comentar com vocês. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo também, deixa aí o seu comentário com sugestões. E se você ainda não se inscreveu nele, se inscreva. Aí você vai receber, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber de primeira mão já o comunicado do YouTube que tem um vídeo novo postado. Isso pode, se você gosta, isso vai te ajudar também a conhecer melhor. Então é um pouco isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui o meu abraço e que Deus os abençoe. E até o nosso próximo vídeo.